Começamos o Conservadores Podcast, hoje com ele, recebendo ele, né? Pai do Davi Lucas e do João, esposo da Regiane, pai de um monte de cachorro, 25 anos de corporação de corpo de bombeiro e tá aqui hoje para falar com a gente sobre um assunto muito polêmico, a cassação, a prisão dele, deputado Daniel Silveira. Recebo hoje aqui Tenente Assis, seja muito bem-vindo. É isso aí, Thiago, obrigado. Meu amigo, tempos difíceis nós estamos vivendo agora. Demais, com a prisão, né, do deputado Daniel Silveira. E cara, assim, uma pergunta já de início, né? O que você achou dessa determinação, dessa cassação do Daniel Silveira? O que você, quando você viu essa notícia, o que você já pensou logo de cara? Rapaz, quando eu vi isso, eu confesso para você que eu fiquei assustado, porque primeiro que isso abre um precedente, né? Principalmente com relação, e eu não estou falando só em relação ao Congresso Nacional, até mesmo em relação à questão das assembleias nos estados, as câmaras nos municípios. Quando a gente pega lá o artigo 53 da Constituição Federal, ela diz que os deputados e senadores eles são invioláveis, sim, civil e penalmente, né, nas suas palavras, votos e nas suas falas. Então, assim, nos seus posicionamentos. E o que a gente viu foi uma afronta à Constituição Federal. Então, assim, abre um precedente perigoso. Quem está rindo hoje, quem está achando graça hoje, pode ser penalizado por conta dessa decisão do STF. Cara, e você achou que foi arbitrária demais essa decisão? Você achou que essa questão de ter, né, das falas que ele mesmo construiu ali e tudo mais, mas você achou que ele teve algum erro de conduta? Assim, sendo bem sincero, você achou que teve algum erro de conduta da parte dele, nas falas dele? Por parte do Daniel Silveira? Do Daniel Silveira? Não acredito. Primeiro porque é o seguinte, se a gente pegar a primeira vez na história que isso acontece. Sim. Se você pegar as falas de Lula, fala de outros deputados de esquerda, é só a gente começar a pesquisar na internet. A internet ela é vasta, assim, as informações. Então, você com uma rápida pesquisa no Google, você vai conseguir achar aí coisas piores do que isso. Sim. Então, agora prenderam um deputado por crime de opinião. Onde está prescrito o crime de opinião? Daí a liberdade de expressão onde fica, né? Então, assim, a liberdade de expressão ela tem que ser para os dois lados. Sim. Entendeu? Então, assim, tanto para o Daniel Silveira, para os conservadores, para as pessoas que são de direita, que defendem o presidente Bolsonaro, que têm as suas posições, como também o pessoal da esquerda. Pode ver que o próprio presidente, quando o PL entrou com a ação por conta do posicionamento, né, do pessoal lá da esquerda, ele pegou e se colocou contra, justamente por conta disso. A liberdade de expressão, as pessoas têm que ser livres para se expressar. Na verdade, o que você está falando basicamente aquele ditado, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, né? Rapaz, a gente está num momento tão delicado que até se falar esse negócio de pau que dá em Chico, dá em Francisco, daqui a pouco você está sendo processado. Processo, brincadeira que estamos vivendo no Brasil. E, cara, o que você acha que levou o STF a tomar essa decisão? Como eu te perguntei, você acha que ela foi muito arbitrária? Olha, a posição do STF, o que eu estou vivenciando, a gente está vivenciando no Brasil, é uma ditadura da toga. Sim. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, bom, e agora? Quem nós vamos recorrer? Porque Daniel Silveira ele foi investigado, processado, julgado e condenado pela Corte Máxima do Brasil. Vai recorrer a quem? Pois é. Então, assim, e outra, quem foi que conduziu tudo isso? Quem se coloca como vítima, que é o Alexandre de Moraes. Então o que a gente está vendo são vários procedimentos, assim, foi feito tudo errado, essa é a grande verdade. Sim. E o que a gente está vendo, e isso não é culpa só do STF, não. A gente não pode colocar a culpa só nos ministros, não. Sim. Porque primeiro que a indicação, a forma como são escolhidos os ministros do STF, para mim já é uma afronta à soberania popular. Porque como que são escolhidos os deputados? Pelo voto popular, do popular. Povo, né? O povo que escolhe, vai lá e escolhe os seus representantes. Os senadores, governadores, vereadores, o presidente da República. Agora os ministros do STF não. Então, eles são escolhidos. E outra coisa, quando você vai ver, não tem um no STF que seja de carreira. Não tem um desembargador, não tem um que foi juiz, todos advogados. Mas por quê? Foi advogado do PT, foi advogado do PSDB. Então, assim, esse modelo que tem hoje em relação ao STF não atende à necessidade do povo, essa é a verdade. Então, isso precisa
ser mudado. Então, e aí é uma pergunta também que, assim, eu tenho que te fazer para entender um pouco. Não sei se talvez seja uma pergunta muito polêmica, tá? Mas você acha que não existe uma neutralidade no STF hoje, cara? Não, nenhuma. Você acha que não existe? Não existe neutralidade por parte do STF. O que estão lá são pessoas que foram indicadas. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente está falando, lógico. Mas, meu amigo, não tem jeito. Mas Ou a gente se posiciona, né? ou o povo se posiciona, ou o povo porque Supremo é o povo. Então, ou o povo decide mudar isso a partir agora de 2022, porque é um ano eleitoral, Sim. em que você vai mudar 1/3 lá do Senado, né, e tem a possibilidade aí de mudar a Câmara Federal, e a partir daí começar a se discutir um novo modelo, ou vai ter que aceitar do jeito que está. Mas hoje o que a gente vê é que quem está ali no STF é tudo parcial, não tem imparcialidade nenhuma. Todas as decisões ali, o que deveriam ser decisões técnicas, né, que deveriam pautadas ser, às vezes em erros mesmo, né? Deveriam ser baseadas principalmente na Constituição Federal. O que a gente vê não, que são as decisões aí mesmo para atender os interesses, né, dos que indicaram os ministros e também os próprios ministros. Então, esse modelo não atende mais à necessidade popular. Entendi. E assim, pegando gancho no que a gente está falando, como que você acha que pode comprometer, cara, o nosso maior argão hoje, que é a democracia? Com essa decisão de prender o deputado por conta de... O que vai acontecer é o seguinte, vou dar um exemplo aqui no estado do Espírito Santo. Nós tivemos recentemente o deputado Capitão Assunção, né, que se manifestou na Assembleia Legislativa, e aí o Ministério Público, né, teve o posicionamento, fez a denúncia dele, ele foi para a Comissão de Ética e foi inocentado. O que a gente tem, e ali o deputado, ele totalmente é amparado, tá? Porque ele foi eleito para representar o povo, ele está ali para poder falar aquilo que o povo não pode falar, então é inviolável isso. Isso tem que ser garantido ao vereador, ao deputado, ao senador. Sim. E não importa se é de direita ou se é de esquerda. É questão da parcialidade. E o que acontece? Isso é democracia. A democracia ela se sustenta pelo respeito às opiniões alheias, Thiago, mesmo aquelas que nós mais detestamos. É assim que se sustenta a democracia. Sim. A partir do momento em que você começa a cercear a liberdade de expressão das pessoas, meu amigo, aí a gente está num sistema totalitário, então passa a ser uma ditadura. Essa posição do STF hoje é o que o pessoal costuma dizer, nós estamos vivendo aí uma ditadura da toga. E contra a ditadura do judiciário, meu amigo, essa é a pior do que tem, porque você vai recorrer a quem? Aí quem deveria zelar por isso? Quem é que pode pedir um impeachment de um presidente, de um ministro do STF? O Senado. O Senado. Mas os senadores estão todos cagados. Todos têm algum processo no STF, no Congresso, na Câmara dos Deputados, de igual modo. Então, assim, 2022 tem que ser o divisor de águas para a gente poder estar mudando esse cenário que tem hoje. O que você está falando, acho que tem muito fundamento com relação até ao que a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente fala hoje em dia, né? O negócio tá tão assim, cara, que qualquer coisinha que a gente fala pode se tornar uma palavra colocada fora de contexto, pode causar uma guerra, inclusive. Tiago, olha só. A gente sabe, principalmente hoje, com a velocidade das redes sociais, Sim. pessoas, né, os canais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter principalmente. E a gente viu aí jornalistas sendo censurados. Eles não podem, pessoas que sobrevivem disso, tiveram a sua monetização, né, caçada. Os canais foram censurados, então não podem transmitir mais nada. Não podem nem subir conteúdo. Tivemos jornalistas presos, presidente de partido. Até onde vai isso? Sabe, então, o que acontece, meu amigo? Ou a gente... E aí eu tô falando porque se a gente for nessa batida, nessa pegada, hoje estão sendo os conservadores. E aí eu vejo o pessoal da esquerda, né, comemorando. Dando risada da gente. Amigo, não tem o que se comemorar. Entendeu? Eles falaram tanto de... Estão rasgando a Constituição. Eles falaram tanto de ditadura, né? Que Bolsonaro seria eleito e que seria um ditador. Mas o que a gente está vendo não é isso. Bolsonaro tem jogado dentro das 4 linhas.
mas o que a gente tem visto é que esses bandidos eles estão decidindo o jogo no vestiário. É isso mesmo, cara. E cada dia fica mais difícil da gente ter um norte, né? Pra onde vai isso tudo no final das contas? Porque não adianta aquela história, né? Do time certo tá jogando certo e o time errado tá jogando errado. Isso aí só vai afrontando e vai dividindo mais ainda as coisas, né, cara? E a democracia, como a gente tá falando aqui, tá sendo rasgada a nossa própria Constituição com essas coisas, né, que vem acontecendo. E o que você achou, cara, da posição do Congresso Nacional, cara, com relação à bancada capixaba, principalmente a bancada capixaba, que nós estamos falando do Espírito Santo, né, com relação a Daniel Silveira? Fala pra mim. Pra mim, o Congresso foi omisso. E primeiro o seguinte, o deputado, para ele ser preso, a prisão dele tem que passar pelo Congresso. Sim. Entendeu? Então, é o primeiro ponto nesse aspecto. Quando a gente pega aqui, 5 deputados aqui do Espírito Santo votaram pela prisão do Daniel Silveira. 5 votaram. E eu não sei o que esse pessoal está comemorando. Então, hoje eles estão votando a cassação, a prisão do Daniel Silveira. Mas eles, meu amigo, amanhã pode ser eles. Porque eles acham que eles vão ter o controle de tudo. Às vezes a gente está aqui conversando, estamos nesse bate-papo aqui, a gente pode falar, né, uma besteira e tal, e aí daqui a pouco alguém vai ver e vai falar bem assim, vamos processar por conta disso. É verdade. Quando você está ali no parlamento, que você tem que desenvolver, e às vezes você vai fazer uma defesa, você vai se exceder, você vai às vezes falar uma besteirinha a mais. Alguma coisa ali. Devido ao nervosismo, você tá ali, Não é nem isso, é porque faz parte do processo. Não, entendeu? Você vai se desentender com outro parlamentar. Sim. Entendeu? Justamente porque essa é a discussão que tem no Congresso. E aí o que acontece? O precedente que abriram com relação à questão do Daniel Silveira agora serve para todos. Então, assim, acho que agora tem que começar a fazer um levantamento aí de tudo que se foi falado do Congresso e, de repente, a gente consegue botar a metade do que tem hoje ali para fora, né? E aí a gente vai falar de um lado e do outro. Vamos ter que reformular o significado de liberdade de expressão no Brasil. Talvez tenha que antecipar as eleições. Pode ser também. Inclusive, falando da bancada capixaba, teve um deputado lá, né, que não sei, você deve ter visto, que depois postou foto, dando apoio pro Daniel Silveira e o mesmo votou contra. Não, votou a favor da cassação dele, da prisão dele, né, cara? Tem uma brincadeira, tem uma história, né, que o pessoal diz o seguinte, é o traficante que manda matar e depois ele vai lá e, para consolar a família, ele dá a coroa de flores e o caixão. Foi mais ou menos isso que esse deputado fez. Primeiro ele voltou pela prisão e depois foi lá abraçar e falou assim, dar aquele afago. Não, a gente tá junto, você é meu amigo, eu vou estar aqui com você e tal. Então, mais ou menos essa linha aí. É o bandido prendendo o juiz. Hoje tá desse jeito, né, no Brasil. E tinha muita expectativa também, cara, sobre o voto, né, do André Mendonça, do ministro André Mendonça, que também foi indicado pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e que, no final das contas, né, foi lá e teve o voto também diferente do que nós imaginávamos, ou até mesmo do presidente, traindo o presidente, né? O que você acha dessa questão? Tiago, antes da manifestação do ministro André Mendonça no Twitter, eu tinha uma tese para isso. Sim. O que eu imaginei? Não estou defendendo o André Mendonça, até porque, como eu disse, ele para mim foi mais um, né, que foi contra os princípios constitucionais que estão prescritos lá no artigo 53. Então, além disso, se a gente for considerar todos os outros erros que foram cometidos com relação ao próprio Alexandre de Moraes, investigar, julgar, processar, então está tudo errado. Então, partindo desse pressuposto, não tem como concordar com o voto do ministro, né? Então, a gente tinha uma expectativa de que ele fosse votar assim como o Marques, né? Sim. Como ele votou lá, livrando o Daniel Silveira da prisão e da cassação. Qual era a minha tese? A minha tese era o seguinte, que ele vendo, né, que o Daniel Silveira já teria os votos suficientes ali para prisão, eu pensei assim, ele deu o voto em contrário,
inclusive ele colocou a questão de uma pena menor, mas ele colocou que isso serviria para todas as instituições. Então eu pensei assim, bom, ele está fazendo isso para poder, tá jogando a vara ali com a isca e o anzol para poder pegar o bandido de 9 dedos, né? Sim. Porque recentemente o Lula, ele, assim como o Daniel, como eles estão colocando, né, de que o Daniel Silveira atentou contra a democracia, contra o STF, contra a segurança dos ministros do STF, o Lula fez a mesma forma com relação à questão do Congresso. Quando ele disse que os militantes, né, os bandidos aí, fossem ameaçar a família dos parlamentares, as esposas, os filhos e os próprios parlamentares. Então eu imaginei assim, o André Mendonça ele está dando essa decisão para poder jogar a isca aí para poder fisgar o bandido de 9 dedos. Depois ele se posicionou dizendo que ele estava convicto com relação à questão do voto dele. Bom, aí paciência, acho que mais uma vez está provado que esse modelo de STF não nos representa. Sim. Agora, uma coisa é certa. Já que deram essa decisão em relação ao Daniel Silveira, tem algumas coisas que precisam ser ponderadas, principalmente com relação à questão do Lula. Sim. O STF agora tem que ter a mesma postura. Lembra que você falou? Pau que dá em Chico. Tem que dar em Francisco. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, meu amigo, o que tem que fazer agora? O André Mendonça, que ele, de forma monocrática, assim como o senhor Alexandre de Moraes e tantos outros ministros têm feito, vai lá, manda prender o bandido de 9 dedos, julga, processa e condena, porque o crime que ele cometeu, se é que tem crime, porque se o Daniel Silveira cometeu o crime, então o Lula também cometeu o crime. Então se tem crime, então bota o bandido de 9 dedos na cadeia. Eu não vou muito longe, cara. Teve um áudio, na verdade um áudio não, foi acho que uma entrevista. Foi uma entrevista que o Lula deu de vídeo, provavelmente, eu vou até achar esse vídeo depois, que ele fala o seguinte, que se um dia ele caísse, o STF caia junto com ele. Você chegou a ver esse vídeo? Rapaz, eu não vi não, mas isso não é surpresa não, afinal de contas dos 11 que estão lá, né? Pois é, se ele falou assim, se ele caísse... Exceto 2, é tudo indicação deles. Se ele caísse, o STF caia junto com ele. Então, por que o STF também não... Por que então que o STF não buscou também do mesmo parâmetro com o Daniel Silveira, né? Há uma investigação em cima de Lula também, se ele está ameaçando tanto assim. Justamente por isso, porque o STF hoje ele não é imparcial. Nós temos hoje um STF parcial. Essa é a... Entendi, cara. E esse mesmo parâmetro que usaram para o Daniel não serviria para o Lula por incitação à desordem e à segurança nacional, incentivando as pessoas a caçarem deputados, cara, por exemplo? Rapaz, como eu falei, assim, foi um precedente que eles abriram. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe. Agora, o que deve ser feito. O Arthur Lira, inclusive, salvo engano, ele agora está se movimentando. Por quê? Porque a cassação do deputado tem que passar pelo Congresso. Lógico. Então, a decisão do STF, para ele ser cassado, tem que passar pelo Congresso. Então, o Arthur Lira está até se movimentando, eu vi isso no Twitter hoje. Mas como vai ser daqui para frente, eu não sei. Eu só sei que é perigoso. E aí, os deputados, estou falando de deputados estaduais, sim, os vereadores, os deputados federais, senadores, tomem muito cuidado. Eu até posso sugerir o seguinte, que quando ele for fazer o seu pronunciamento lá no parlamento, faz o seguinte, escreve, passa para a sua assessoria jurídica, pede a assessoria jurídica analisar, aí depois chega lá, você não fala, não, você vai ler. Sim. Para você ter a segurança de que você não vai ser preso, não vai ser caçado por crime de opinião. Cara. Ou seja, você foi eleito, deputado foi eleito para falar. Sim. Mas... estão bloqueando de todas as formas, né? Mais uma vez a gente bate muito na tecla da liberdade de expressão. Tem coisas hoje que a gente não pode falar porque pode ser julgado e interpretado de uma forma muito errônea, né? Uhum. E assim, deixa eu só te fazer uma pergunta assim, até meio fora do que a gente já vinha conversando. Hoje, qual é a sua visão com relação ao peso da fala de Daniel Silveira e o peso da fala de Lula? Você acha que as falas de Lula hoje tem menos peso que as falas de Daniel Silveira?
Eu acho que todos os dois estão na linha da liberdade de expressão. Entendi. Da mesma forma que foi tratado um, tem que ser tratado o outro. Se não prenderem Lula, que soltem Roberto Jefferson e que cancelem a condenação de Daniel Silveira. Agora, se Daniel Silveira, se mantiverem a condenação de Daniel Silveira, então eles precisam prender o bandido de 9 dedos, e não só ele. Precisa, porque primeiro é o seguinte, se outros deputados se manifestaram nesse sentido, olha só o que eu estou falando. Uhum. Se outros deputados se fizeram manifestações parecidas com a de Daniel Silveira e se não prescreveu, todos precisam ser apurados. E aí a aplicação do que foi feito com Daniel Silveira tem que ser aplicado a todos os outros. Então, assim, meu amigo, como eu disse, é muito perigoso o que está acontecendo no Brasil e só existe uma forma da gente mudar isso. É a partir de 2022, primeiro, você, quando for escolher o seu deputado, principalmente porque essas coisas são decididas no Congresso, sim, você olha se ele não tem rabo preso. Porque se ele tem algum processo ou algum tipo de condenação, fatalmente isso vai chegar ou no STJ ou no STF. Então a primeira coisa que você tem que olhar, como é que está a conduta desse parlamentar. Para o Senado, a mesma coisa. E principalmente, um ministro de STF, ele precisa passar pela sabatina no Senado. E para poder você caçar ou impeachmentar um ministro do STF, também tem que ser no Senado. Então não dá para poder colocar lá pessoas que vão se acovardar e pessoas que têm um rabo sujo, desculpa a expressão. Mas assim, o time agora, o momento agora, 2022 é o ano. 2022 é o divisor de águas. É o momento de você separar os homens dos meninos, o joio do trigo e os homens, os fortes dos covardes. Sim. Você acha, Cis, assim, vendo de um ponto de vista, assim, vamos dizer, sonhador, né? Que a eleição, então, dos ministros do STF, que hoje acho que é o maior problema disso tudo, está sendo o STF, a forma com que ela julga com parcialidade muitas coisas, né? Ou imparcialidade, para muitos lados. Você acha que deveria ter o controle da escolha dos ministros do STF na mão do povo também, então? Eu entendo que deveria... Tiago, precisa ser discutido um outro modelo. Sim, com certeza. Principalmente para que os ministros que vão estar lá, eles sejam representantes do povo. Se eu falar para você assim, qual é o modelo ideal? Tem que ser discutido. O modelo que tem hoje, não pode ter certeza, não é o melhor. Quem vai garantir a democracia agora em 2022? Quem vai presidir o TSE é um ministro do STF. Já começa por então, você falou aí, decisões imparciais? Não, todas as decisões ali estão sendo parciais. Todas estão sendo parciais. Essa é a grande verdade. Então, meu amigo, assim, nós estamos vivendo tempos difíceis aqui. Hoje foi Daniel Silveira, Roberto Jefferson está preso. E aí, uma coisa que tem me preocupado é o silêncio do povo, porque acha que isso não pode alcançá-los. Mas daqui a pouco, pode ser eu, pode ser você, Thiago. É verdade. Entendeu? Pode ser alguém da nossa família. O povo tem que se mobilizar. O povo tem que... Supremo é o povo, meu irmão. Todo poder emana do povo. O verdadeiro conceito de república é esse, governar do povo para o povo. Então, quem vai estar no STF tem que estar ali para representar a vontade popular. Show de bola, Cis. Olha, prazer te receber aqui hoje no Conservadores Podcast, viu? E vamos trazer sempre mais conteúdo para essa galera aí, para ficar mais antenada nos assuntos diários que acontecem. Sua opinião é muito importante e principalmente eu estou aprendendo até muito
mas hoje ouvindo as suas opiniões com relação ao que está acontecendo hoje no nosso cenário político brasileiro, né? Principalmente quando se trata de liberdade. A gente fala na palavra liberdade e é hoje que o povo precisa de ser liberto, de ter as suas próprias decisões, de ter o poder né, como povo, que é o poder absoluto, como você mesmo disse, é o do povo, né? Então, assim, muito obrigado pela nosso bate-papo aqui e, se Deus quiser, daqui a pouquinho nós estamos de volta para trazer mais coisa boa para essa galera também aí, falar mais assuntos polêmicos da política brasileira e também da política capixaba. Muito obrigado, viu, Assis? Beleza, Thiago, agradeço. E é importante que fique, né, que o povo tenha em mente que eles não podem cometer o erro que foi cometido em 2018. Qual que é a sua mensagem, cara, para deixar para o povo bem guardado aí? A minha mensagem é: vamos reeleger o nosso presidente. Ponto. Primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Essa é a grande missão. Reeleger o presidente Bolsonaro. Essa é a nossa grande missão. A segunda missão é que ele tenha um Congresso forte. E hoje, esqueçam, não olhem partidos. Não olhem só partidos. Quer dizer, olhem os partidos, mas não olhem só os partidos. Olhem também os candidatos. Porque vão ter candidatos que estão no PL, por exemplo, que é o partido do presidente, em que não tem esse alinhamento todo que a gente espera que tenha com relação à questão do presidente. O que a gente precisa são de pessoas com coragem, com disposição. A gente vai precisar de um Congresso forte, porque não vai ser fácil isso. Então não podemos ter covardes, não podemos ter pessoas que vão chegar lá e vão votar pela prisão de um deputado assim como fizeram. Sim. Aqui no estado do Espírito Santo, e aí, Thiago, assim para a gente finalizar, 2014, que foi quando eu conheci o presidente em 2013 e venho acompanhando ele de 2014 até agora. Eu posso listar para você que só tem 4 pessoas do meio político que mantiveram a constância em relação aos posicionamentos do presidente. Não, outros falam, estou com o presidente e tal, não sei o quê, mas tiveram oscilações. Eu cito 4. Banato, Magno Malta, eu, Tenente Assis e Capitão Assunção. Você não vai achar nada. De 2014 até agora, nenhum posicionamento contra. Nem contra quando foi a saída do Moro. Sim. A gente teve junto com o presidente, porque a gente sabe quem é ele. Quando teve 7 de setembro, a gente esteve junto com o presidente. Então foram esses 4. Os outros, se você for pesquisar, você vai achar print, você vai achar aí o pessoal dando aquela rateada, ou seja, aquele camarada que oscila. Conversa de WhatsApp. É, isso. Então, o povo esteja muito atento para essas eleições. Então, hoje eu posso falar do PTB. O PTB é um partido em que o próprio Roberto Jefferson cortou na carne para que no Brasil todo fosse formado por conservadores, por pessoas de direitas e ligado ao presidente. Aqui no Espírito Santo nós também tivemos esse cuidado. Então, assim, mas é importante que na hora que você for decidir, quando você for decidir, você não decida só pelo partido, que você conheça a história dessa pessoa e tenha certeza de que você vai estar mandando o seu representante para o Congresso uma pessoa que vai te representar e que tenha coragem, disposição de enfrentar o sistema que tem hoje. Só reeleger o presidente não vai resolver o problema do Brasil. Tem que enfrentar o sistema, né? É isso aí. Obrigado, Tenente. Até a próxima. Encerramos por aqui o nosso Conservadores Podcast de hoje. Valeu.